Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque nós estamos na semana da Páscoa, domingo a gente comemora o domingo de Páscoa. E fiquem tranquilos, esse não vai ser mais um vídeo clichê em relação à Páscoa. E durante o nosso vídeo, durante alguns assuntos que eu vou abordar, muitos momentos você vai pensar que esse assunto tem a ver com a Páscoa, mas calma, que no final você vai entender. E é muito interessante porque Deus me deu o conteúdo desse vídeo dia 29, deixa eu ver, dia 29/9/2020, numa madrugada. E foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive com Deus, porque Ele colocou na minha mente, Ele me fez lembrar de coisas que eu já sabia, só que Ele estava falando comigo de uma forma diferenciada, tudo aquilo que eu já sabia. E naquele mesmo momento comecei a escrever tudo aquilo, todas aquelas indagações, aqueles pensamentos. E eu não sabia por que eu tava passando por aquilo, porque eu tava pensando naquilo, porque eu tava anotando aquilo tudo. Mas essa semana, desde semana passada, as coisas começaram a fazer um sentido. Eu tava conversando com uma amiga minha e aquilo que eu tava pensando naquela noite, aquilo que Deus tava colocando no meu coração, na minha mente naquela noite, era o assunto que veio à tona com uma amiga minha. Nós estávamos conversando por Skype e veio esse assunto. E aí eu falei, eu já tive esses pensamentos e eu li pra ela tudo que eu escrevi. Enfim, eu quero trazer esse assunto pra vocês e eu acredito que talvez esse seja um dos vídeos mais importantes do meu canal. Eu gosto de trazer assuntos que são pensamentos não só meus, que eu gosto de pensar, que são indagações, são perguntas que já passaram na mente de outras pessoas, que não mexem só comigo, mexem com outras pessoas, e eu sei que esse é um dos assuntos. Pode parecer um pouco complicado, é um pouco complicado de entender. Então eu peço encarecidamente que você preste muita atenção, tente se desligar de tudo ao seu redor, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou começar fazendo perguntas, como eu sempre faço, porque é assim que acontece comigo. Todos os vídeos e vários pensamentos meus sempre começam com perguntas. Então eu vou fazer algumas perguntas pra você, que a princípio eu sei que você sabe a resposta, mas vamos lá. A primeira pergunta é: o que significa Páscoa? E sim, a gente sabe, a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, ok? Mas por que ele ressuscitou? Porque ele morreu. Porque ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Beleza? Ponto. Mas por que ele teve que morrer? Tá, ele teve que morrer pra salvar a humanidade, pra perdoar os meus pecados, e foi isso. Beleza? Ponto. Aí eu te pergunto, faço mais uma pergunta. Mas por quê? Por que ele teve que vir? Por que ele teve que morrer? Por quê? Por que de tudo isso? Você já parou pra pensar? E aí que as pessoas travam, as pessoas não conseguem responder mais. E eu acredito que tudo isso acontece por falta de entender de fato a história, por falta de não refletir tudo lá do começo. Eu quero te instigar a pensar sobre isso. Então vamos lá. Eu quero dizer também que ter perguntas, ter questionamentos é natural, não tem problema. O problema é a gente não ir atrás das respostas, é a gente tomar como resposta a resposta mais fácil, o senso comum, aquilo que me convém, ou a gente não ir na fonte certa, a gente não buscar as respostas verdadeiras, a gente não ir a quem é a resposta e a quem é a verdade. E aí eu vou fazer para você mais algumas perguntas. Que você pode pensar, o que tem a ver com a Páscoa, o que tem a ver com o seu vídeo? Calma, muita coisa vai parecer que não faz sentido, mas no final você vai entender tudo. Eu te pergunto, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio realmente existe? Que amor de Deus é esse que, dependendo do que eu fizer, dependendo do que eu escolher, ou se eu não escolher ele, ou se eu não escolher Jesus, eu vou pro inferno? Que isso? Vamos lá. E naquela noite, embora eu soubesse a história desde criança, naquela noite aquelas indagações vieram na minha mente. E foi incrível como Deus me respondeu em questão de minutos. E eu vou responder pra vocês da forma que Ele me respondeu. Ele me respondeu de duas formas.
Vale lembrar que eu acredito na Bíblia, eu acredito no que a Bíblia me diz. E por isso eu acredito sim em céu e inferno. Mas vamos lá. A primeira resposta que ele me deu é: o inferno não foi feito para o ser humano. Quando Deus fez o inferno, de modo nenhum ele associou o inferno ao ser humano. Ele não criou o inferno pra gente. Deus criou o inferno para Lúcifer e para os seus demônios. Outra coisa que ele me revelou e que é comprovado em 2 Tessalonicenses, que está escrito: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O que é o inferno? O inferno é um local onde não tem a presença de Deus, onde Deus não habita. Se não vai ter a presença de Deus, não vai ter tudo que Deus é. E o que Deus é? Deus é tudo de bom. Deus é alegria, Deus é amor, Deus é paz, é refrigério, Deus é descanso. Se não tem a presença dele, se não tem ele, vai ter tudo ao contrário, ou seja, vai ser um lugar de dor, vai ser um lugar de choro, de angústia, de agonia, vai ser um lugar de medo, de morte. Por quê? Porque Deus é a vida. Se não tem ele lá, não tem vida. Essa foi outra resposta que ele me deu. E a segunda resposta é uma resposta muito complexa e eu peço novamente que você preste muita atenção. Para isso eu vou revisar as nossas dúvidas iniciais. Existe mesmo livre-arbítrio? Por que Jesus teve que vir e morrer? Por que ele teve que se entregar para me salvar, para salvar a humanidade? O que isso significa? Para perdoar os meus pecados? Deus é mesmo um Deus de amor? Se as pessoas que não aceitarem vão para o inferno? Vamos lá, eu vou te responder. Primeiro de tudo, eu preciso abrir um parênteses aqui. Que você precisa entender isso. Antes do mundo existir, antes de tudo existir, Deus já existia. Deus sempre foi, Deus sempre é e Deus sempre será. Antes de ele criar tudo, ele era. E ele é, e ele há de ser. E ele já vivia, e os anjos dele já viviam, todos já viviam. E a gente sabe muito bem da história de Lúcifer. Lúcifer era um dos seus anjos. Mas o que aconteceu? Ele se rebelou contra Deus. Ele quis ser maior que Deus. Deus fez o inferno para ele e para os seus demônios, os anjos que também se rebelaram contra Deus. Certo? Fecha parênteses, você precisa saber disso para entender o resto. Vamos lá. Deus sempre existiu, Deus fez tudo, a gente sabe lá os 7 dias, todas as criações. E Deus sempre deixou muito explícito que a criação que ele mais amou, que ele mais desejou, foi o ser humano. E quando Deus fez o ser humano, quando Deus nos fez, quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez no amor e em amor. Ele fez o ser humano para ser eterno. Ou seja, ele fez a imagem e semelhança dele, porque ele queria ter um relacionamento com os seres humanos. Ele queria ser um pai de amor, ele queria estar ali em comunhão com os seres humanos. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus não o criou com a consciência do bem e do mal. Deus não o criou com a consciência do que era certo e o que era errado. Deus fez eles, colocou eles lá no Jardim do Éden, um lugar de amor, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar na presença de Deus, ou seja, com tudo que era bom, com tudo que era certo. Deus não planejou que o ser humano conhecesse o mal, que o ser humano conhecesse a morte. Mas o que aconteceu? Você também conhece muito bem essa história, mas parece que a gente esquece. O diabo, através da cobra, induziu o ser humano a escolher o mal, a escolher ser conhecedor do que é certo e do que é errado. Ou seja, o ser humano quis conhecer o mal, quis conhecer o que era errado, ou seja, quis conhecer o pecado. Deus não tinha planejado isso para eles, mas Deus fez o ser humano com livre arbítrio. E isso é confirmado em Gênesis 3:4, que fala: mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque ele sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mais uma vez, o ser humano querendo ser Deus. E foi nesse momento que o pecado entrou no mundo. Através de Adão, o pecado se instaurou na humanidade. Por uma escolha que o ser humano teve. Ele desobedeceu. Deus avisou:
Deus avisou por quê? Porque ele sabia que aquilo ia trazer consequência ruim. Deus avisou, não comam desse fruto. E a Eva e o Adão foram lá e comeram. E a partir do momento que eles conheceram, que os olhos deles se abriram para o bem e para o mal, o que vocês acham que eles começaram a escolher? O que você acha que o ser humano escolheu frente ao bem e o mal? É só olhar para a humanidade. O ser humano escolheu o mal. A partir do momento que Adão pecou, o pecado se instaurou no nosso meio e a gente começou a ter uma natureza pecaminosa que nos dominava de uma forma sobrenatural por conta das nossas escolhas. Deus não queria isso pra gente. E aí talvez você me pergunte, tá, Deus sendo Deus, sabendo que Lúcifer ia fazer isso, que Lúcifer ia se rebelar, sabendo que isso ia acontecer, por que Deus não deixou de criar Lúcifer? Por que Deus simplesmente não interviu, não abortou a criação de Lúcifer? Porque, presta atenção, porque Deus não duela com o caráter dele. Deus não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Deus é Deus. Se Deus fala que criou o livre-arbítrio e que quer que as pessoas sejam livres para fazer as escolhas dela, Deus não criou ninguém para ser marionete. Olha só, ele deu a liberdade para a gente escolher o amar ou escolher não amá-lo, para escolher o bem e para escolher o mal. E se ele falou que ele ia deixar as pessoas fazerem isso, ele ia deixar. E se ele então visse que X fulano ia matar alguém, ou ia se tornar um ladrão e falasse assim, ah não, esse eu não vou deixar nascer. Isso iria contra o caráter dele, do livre-arbítrio. A pessoa tem a liberdade de escolher fazer o bem ou o mal. E a consequência do pecado é a morte. Ou seja, antes Deus nos tinha feito para sermos eternos. A partir do momento que escolhermos pecar, não poderíamos mais ser eterno. Deixamos de ser aquilo que Deus nos criou para ser. E como que isso podia ser restaurado? Como que a criação de Deus podia tornar a ser eterna? Podia tornar a ter um relacionamento com Ele? Porque agora o ser humano estava se distanciando dele. Adão, Eva, a gente pega a Bíblia, a gente olha para trás, a gente vê que o ser humano cada vez mais se afastou do Criador. As pessoas não conseguiam mais escolher o bem, porque elas, a partir do momento que abriram os olhos e tiveram a escolha delas, elas só conseguiam escolher o mal. E aí, a partir daí, surgiu a lei para dizer o que era certo e o que era errado, o que podia e o que não podia. Só que as pessoas não conseguiam, porque a natureza delas naquele momento se tornou pecaminosa. Lá no livro de Romanos, ele explica muito bem isso, o porquê da lei, o porquê de tudo isso. E na época da lei, não sei se vocês sabem, mas para que os pecados fossem perdoados, era necessário que eles oferecessem sacrifícios. Ou seja, eles matavam animais para purificação, para santificação. E Deus, em um momento lá na Bíblia, deixou muito claro que ele preferia a obediência do que sacrifício. Só que as pessoas erravam, elas pecavam, aí elas ofereciam sacrifício, elas pecavam de novo, elas morriam. E não era isso que Deus tinha planejado para a sua criação. Não era isso que Deus tinha planejado para a humanidade. Mas por conta das escolhas erradas da humanidade, isso acabou acontecendo. E agora? O que fazer para restaurar essa comunhão? O que fazer para novamente o ser humano lembrar o porquê que ele foi feito? O que fazer? Era necessário um sacrifício. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício sem pecado. Um sacrifício, um cordeiro santo. Para que o pecado de todo mundo fosse perdoado, de todo o mundo, de toda a humanidade. Eu vou ler a resposta disso. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior. E ela dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E aí, esse texto está em Romanos, ele continua explicando que através de um homem e de um pecado só, que foi a desobediência, todos foram corrompidos. Mas através de um só homem e através de um só sacrifício, todos os pecados foram perdoados. Eu fico empolgada. Olha o que diz. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus,
Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele, pela fé em Jesus. Agora você consegue compreender o porquê da Páscoa? O porquê do Natal? O porquê dessas datas comemorativas que o mundo inteiro comemora? Que o mundo inteiro para? Agora você consegue entender porque a história da humanidade foi dividida entre antes e depois? Você consegue compreender a magnitude e o tamanho desse amor por você? Você consegue entender que a Páscoa é por você? Que o Natal é por você? Que o mundo olha para a janela, tá vendo essa árvore? Sabe a maçã que tá na sua fruteira? Deus fez tudo isso pra você. Só que ele fez você com um propósito muito maior, que é ser dele pra sempre, que é desfrutar do amor dele e da vida eterna pra sempre. Só que por culpa nossa, por culpa do nosso pecado, o ser humano quis, escolheu. E aí tá o livre-arbítrio. Deus nos ama sim. Deus escolheu nos fazer com a possibilidade de escolha. Eu falei e eu repito, ele não criou marionetes. Ele não joga ninguém no fogo do inferno. A gente que vai por conta das nossas próprias escolhas. E não, ele não quis que isso acontecesse. Não era plano dele que a gente se revoltasse e que a gente quisesse escolher o mal, mas a gente escolheu. E é uma consequência nossa. Só que Deus, tão perfeito em sua misericórdia e sua graça, ele resolveu nos dar uma segunda chance, que foi entregar o seu filho. Você consegue entender que através somente de Jesus, nós temos novamente um relacionamento com o Pai? Somente através de Jesus, desculpa, mas eu preciso te dizer, não há outro caminho que te leve a Deus, é só Jesus. Você consegue entender que através de Jesus você pode novamente ter a vida eterna? E sabe outra coisa muito interessante? Você já percebeu que todo ser humano, ele tem medo da morte? Todo ser humano se abala quando fala em morte, quando fala em morrer ou quando alguém morre. Você sabe por quê? Porque tudo isso só confirma o que eu acabei de te falar. Porque você foi feito para ser eterno. Lembra que eu te expliquei? Sem morrer, sem conhecer a dor. É por isso tudo explica essa nossa natureza. Esse medo da morte. Essa dor que a morte nos causa, porque a gente não foi feito para isso. Porque ele colocou em nós o anseio pela eternidade, porque ele nos fez para sermos eternos, e a gente só consegue conquistar isso novamente através de Jesus. É por isso que eu tanto falo de Jesus. É porque eu quero te relembrar quem você é e o porquê que você foi feito. E eu vou finalizar, porque senão eu vou estender muito esse vídeo. Eu quero que nessa Páscoa você reflita de uma forma como nunca você refletiu o porquê que Jesus veio e se entregou. Sendo ele santo, sendo ele Deus, ele se entregou. Mesmo sem saber se você o aceitaria, mesmo sem saber se você o amaria, mesmo sabendo quanto nós somos pecadores e escolhemos isso, ele resolveu se entregar. E Deus entregou aquilo que ele tinha de mais valioso por mim e por você. O seu único filho, o seu amado filho. Imagina a dor que Deus sentiu. Imagina a dor que Jesus sentiu. Mas tudo isso foi por amor, a fim de te dar e me dar uma segunda chance, para que a gente volte a ser aquilo que nós fomos criados para ser. Filhos dele, em comunhão com ele, em vida eterna com ele. Isso só é possível através de Jesus. Jesus te libertou. Jesus me libertou. Se renda. Porque ele se rendeu. Ele morreu por você. E ressuscitou por você. Então essa data de domingo é por você. E se ficaram algumas dúvidas, volta o vídeo, lê Romanos, lê Gênesis, que você vai conseguir entender. Coloca na NTLH, essa minha linguagem, ela é muito esclarecedora, ela é muito atual. Vai procurar as respostas onde tem a resposta.
eu não sei nada, mas a gente pode conversar e tentar entender mais coisas que talvez você não tenha entendido. A gente ora junto, pede discernimento de Deus, do Espírito Santo, a gente busca as respostas na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Se você tem dúvida, vai nele. É isso. Feliz Páscoa!